Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canacírio e hoje eu vou dar uma dica de ouro para quem está enfrentando o processo seletivo ou de mestrado ou de doutorado. Eu vou falar especificamente sobre as avaliações orais que os editais geralmente chamam como arguição, prova oral, entrevista, arguição oral ou de outras formas. Se você ainda não sabe o que são avaliações orais, eu já falei sobre isso. Então vai lá e procura por Augusto Canacírio, arguição oral em processos seletivos de mestrado e de doutorado, e também por Augusto Canacírio, dicas para entrevistas do processo seletivo de mestrado ou de doutorado. Quando eu estava enfrentando o processo seletivo de mestrado lá em 2010, eu morria de medo da entrevista que eu tinha que enfrentar, porque eu sempre fui muito tímido, eu sou uma pessoa bem reservada e eu sou péssimo para fazer social. Mas para superar isso, eu desenvolvi uma estratégia que eu vou contar aqui. De antemão, você tem que saber que ela é composta por uma parte básica e por outra parte avançada. Começando pelo mais simples. A estratégia básica, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, consiste em antecipar três coisas, né? Basicamente os interesses, os desejos e as objeções. Os interesses e os desejos dos membros da banca do processo seletivo, você vai antecipar estudando e analisando o currículo Lattes dos professores daquela linha de pesquisa que você se inscreveu, principalmente do seu provável futuro orientador. Então você tem que pensar em quais aspectos da sua futura pesquisa que seriam interessantes para aqueles pesquisadores. Quais são os tipos de pesquisa que eles desejam orientar. Não adianta nada você preparar um discurso perfeito sobre churrasco se os membros da banca forem veganos e lutam pelos direitos dos animais, entende? Você também tem que antecipar as objeções. Então pega uma folha de papel, vai lá, escreve todas as possíveis objeções e depois disso você tem que pensar como que você vai vencer essas objeções. Por exemplo, se você trabalha e acha que os professores da banca vão interpretar isso como objeção, porque você não vai ter tempo para se dedicar ao mestrado ou ao doutorado, você tem que pensar numa solução. Por exemplo, você pode falar que a sua prioridade é a carreira acadêmica e que, se for necessário, você vai se demitir para se dedicar integralmente à pesquisa, mas você só fala isso se for verdade. Agora, se você trabalha e de modo algum tem condições financeiras para se demitir, você pode explicar sobre a sua flexibilidade de horários para dar conta da pesquisa. Tanto na época do processo seletivo de mestrado quanto do doutorado, eu trabalhava e morava a 120 quilômetros do programa de pós-graduação. Ou seja, eu morava e trabalhava em São Paulo, inclusive ainda continuo morando e trabalhando em São Paulo, né? E eu tinha que ir para a Unicamp, que fica em Campinas, né? E como que eu resolvi essa objeção na hora da entrevista? Eu simplesmente expliquei sobre a minha flexibilidade de horários no meu trabalho. Eu era professor, eu conseguia mudar algumas aulas para o período noturno, né? Na época do mestrado eu lecionava, eu trabalhava na educação básica. Agora, já na época do doutorado, eu já trabalhava como professor universitário. Além disso, eu mencionei, né, para a banca que eu também tinha veículo próprio para me deslocar de São Paulo até Campinas, né, que daria mais ou menos uns 120 quilômetros. Bom, se você quiser uma explicação mais aprofundada sobre como resolver objeções, procure por Augusto Canacírio, Como Ler a Mente do Seu Provável Futuro Orientador de Mestrado ou de Doutorado, porque lá eu abordo sobre esse assunto de forma mais aprofundada. Eu também falo sobre isso de forma bem mais aprofundada no meu curso que se chama Manual do Pesquisador. Bom, até aqui tudo que eu mencionei faz parte de uma estratégia básica, é o mínimo que você tem que fazer para ser aprovado. Mas existe uma estratégia avançada que basicamente consiste na seguinte questão: você tem que tornar dominante a sua realidade subjetiva em relação à realidade objetiva e em relação à realidade subjetiva dos membros da banca do processo seletivo. Então calma, não se assusta, porque eu vou explicar com mais detalhes, né? Você vai entender o que significa realidade subjetiva e realidade objetiva. Bom, então começando a explicação aqui, ó. Numa das teorias da psicologia, que basicamente é a Gestalt, ela afirma que o mundo real, ou seja, o conjunto de estímulos, faz com que as pessoas
elas se comportem de determinadas maneiras, né? E essas determinadas maneiras eles conceituam como resposta. Porém, entre o estímulo, isto é, aquilo que chega até você, e a resposta, que seria o seu comportamento, existe a percepção e a interpretação. Então tem o estímulo, você percebe, interpreta e depois tem a sua resposta. Por exemplo, imagina que você está dirigindo e outro motorista buzina e mostra o dedo do meio para você, né? Então aqui o dedo do meio seria o estímulo, né? A sua resposta vai ser ficar ofendido? Bom, depende. Se você não perceber que ele te mostrou o dedo do meio, você não vai se ofender. Isso acontece porque a percepção, ela afeta os nossos comportamentos. Agora, se você vê o gesto do dedo do meio, mas você confunde aquele motorista desconhecido com um amigo seu, você vai achar engraçado que foi seu amigo que estava te trollando naquele momento. Ou seja, a maneira que você interpreta uma situação influencia no seu comportamento. Na realidade, um desconhecido te mostra o dedo do meio e você acha engraçado, porque na sua realidade subjetiva você interpretou a situação como seu amigo te trollando, né? Tem um pesquisador que se chama Kurt Lewin, né? Ele começou a carreira no âmbito da Gestalt, mas depois ele acaba criando uma teoria que se chama a teoria do campo psicológico. E nessa teoria ele traz o conceito de realidade fenomênica para se referir à maneira particular como cada indivíduo interpreta determinadas situações. Bom, e o que seria a realidade fenomênica do Kurt Lewin? Bem resumindo aqui, né? Realidade fenomênica seria o seguinte: é a maneira como que você percebe e como você interpreta os fatos e as coisas, e tudo isso se torna realidade para você. Mas aqui eu vou simplificar isso, eu vou me referir à ideia do conceito de realidade fenomênica do Kurt Lewin como realidade subjetiva. Então, toda vez que eu mencionar realidade subjetiva, eu estou me referindo à maneira como você percebe e você interpreta a realidade, né? E isso acaba se tornando a sua realidade, que é totalmente subjetiva. Bom, eu lembro uma vez que eu já trabalhei como hipnoterapeuta que um casal, né, que tinha por volta de 50, 60 anos de idade, havia me ligado, né? E a senhora estava me contando, né, porque o marido dela, que estava do lado dela no telefone, inclusive, queria que eu hipnotizasse ela na frente dele para fazer uma regressão hipnótica, só para o marido dela saber o que ela tinha feito durante a juventude dela, ou se ela já havia traído ele anteriormente, né? Ou seja, mesmo que aquela senhora dissesse que não havia feito nada demais, o marido dela não acreditava, porque a realidade subjetiva de cada um era distinta, é diferente, né? Aquela senhora tinha uma realidade subjetiva e o marido dela tinha uma realidade subjetiva completamente diferente. Só que a realidade de fato não é aquilo que você percebe e interpreta como sendo real. A realidade é mais do que isso. Porém, a gente fica restrito à nossa realidade subjetiva. Cada pessoa tem a sua realidade subjetiva. Então, entre duas pessoas, a gente tem pelo menos 3 realidades. Então, primeiro, a realidade objetiva, isto é, os fatos, os eventos e o mundo material em si. E a gente tem mais 2 realidades subjetivas, sendo que cada uma dessas realidades subjetivas corresponde à maneira, né, como cada pessoa percebe e interpreta a realidade objetiva, né? E na nossa sociedade, os seres humanos, eles lutam uma guerra silenciosa, às vezes silenciosa, às vezes não tão silenciosa, mas eles se degladeiam entre si para impor a sua realidade subjetiva. E aquelas pessoas que conseguem impor a sua realidade subjetiva acabam ganhando poder, porque essa realidade acaba sendo interpretada pela maioria das pessoas como sendo real. Eu vou pegar um exemplo, as eleições, né? O candidato eleito é aquele que impõe a sua realidade subjetiva a toda uma nação. É claro que não é uma relação direta e tem uma série de nuances, né? Mas, enfim, no final das contas, a realidade subjetiva dele se sobrepôs à realidade subjetiva dos outros candidatos naquelas eleições. Outro exemplo, se você tem um namorado ou uma namorada, essa pessoa, ela impôs a sua realidade subjetiva em detrimento dos seus outros pretendentes, né? Então, se você tem um namorado, provavelmente haviam outros homens que estavam afim de você.
Porém, o que prevaleceu foi a realidade subjetiva do seu atual namorado, né? E isso se tornou real, enquanto que a realidade subjetiva dos outros pretendentes não se realizou. Bom, e a sacada para as avaliações orais seria impor a sua realidade subjetiva. Se você conseguir impor a sua realidade subjetiva para os membros do processo seletivo, ela vence e se torna real, né? Então, você tem que se lembrar da seguinte questão: aquilo que as pessoas percebem e interpretam é real para essas pessoas. Nesse sentido, percepção é realidade. Por exemplo, uma vez eu estava andando de moto aqui em São Paulo, eu estava no corredor, né? Sabe, aquele cantinho entre fica as faixas, bem no meio da faixa entre os carros, né? Aí na sua cidade vocês podem chamar diferente, dependendo da cultura local, aí, mas em linhas gerais aqui em São Paulo a gente chama de corredor de moto, né? Até que eu tive que parar, porque tinha 2 carros bloqueando o caminho, né? Eu presenciei uma discussão de trânsito que eu acabei rindo muito, né? Então, explicando em linhas gerais. Tinha o motorista 1, ele estava seguindo reto, porém ele foi fechado. Aí ele buzinou e começou a xingar o outro motorista, que era o motorista 2, né, que havia fechado ele. Bom, o motorista 2 ficou quieto por alguns segundos, mas aí o motorista 1, ele não parou de falar um monte de palavrão, ele começou a xingou a mãe do cara, ele abriu o vidro, né, desceu o vidro e começou a xingar o cara, né. Até que o motorista 2, ele percebeu que o motorista 1 não ia parar com aquilo, o cara estava alterado, né? Aí ele simplesmente desceu o vidro e disse assim: por que você não vem comer o meu? Né? Aquela coisa que você está pensando mesmo, né? Então, o motorista 1 imediatamente fez uma cara de assustado, ele calou a boca, ele subiu o vidro do carro e saiu dirigindo, né? Porque, sei lá, você está xingando uma pessoa e a pessoa pede para você comer tal coisa da pessoa, enfim. E o cara, enfim, ele ficou completamente assustado. E aí o que acontece é que a discussão acabou naquele momento e o motorista 2 foi embora, né? Aquele cara que havia fechado e que fez um convite estranho. Bom, qual que é a realidade objetiva? A realidade objetiva são os fatos, né? Então, um carro vai mudar de faixa e o carro que vinha atrás teve que reduzir a velocidade para não ter uma colisão. Isso é a realidade objetiva. Qual que é a realidade subjetiva do motorista 1? Né? A realidade subjetiva dele deve ser mais ou menos assim: eu não posso confiar em ninguém, né? Por isso que aquele motorista interpreta aquele fato como alguém colocando a sua vida em risco, ou até mesmo a vida de sua família, se for o caso, se a família estivesse no carro. Então ele interpreta que as outras pessoas potencialmente são uma ameaça e por isso fica com raiva e age com agressividade. Ou seja, na sua realidade subjetiva, ele não confia em ninguém, ele não confia nas pessoas. E agora, qual que é a realidade subjetiva do motorista 2? Bom, basicamente ele deve pensar mais ou menos o seguinte: a vida é mais divertida se for engraçada, né? Sempre tem aqueles caras que zoam, que sempre fazem piadinha das coisas de tudo. Então o motorista 2, ele tem meio que uma personalidade assim, talvez na realidade subjetiva, né? Por isso que ele interpreta a situação interpreta que a situação só se acalmaria com um pouco de humor, né? E por isso que ele fez aquele convite estranho para o motorista 1, porque na sua realidade subjetiva a vida precisa ser engraçada, mesmo nas ocasiões mais extremas. Bom, nessa situação, a realidade subjetiva do motorista 2 venceu e se tornou real. Aquela realidade subjetiva do motorista 1 foi vencida e morreu, desapareceu, né? Deixou de existir. Ou seja, a maneira como você percebe e a maneira como você interpreta a situação se torna a sua realidade. E o mais louco disso é que você pode pegar a sua realidade subjetiva e fazer com que as outras pessoas enxerguem a sua realidade subjetiva. E elas vão enxergar como realidade. Bom, e nas avaliações orais, como que isso se encaixa? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que a estratégia do motorista 2 nunca vai funcionar num processo seletivo de mestrado ou de doutorado, né? Então, portanto, não faça nenhum tipo de convite para os membros da banca do processo seletivo. Assim, né? Agora, sendo mais sério, o ponto central é o seguinte: você tem que tornar a sua realidade subjetiva dominante. Você tem que lutar para a sua realidade subjetiva ser vencedora. Mas para isso é super importante se preparar para o sucesso, né? Se você não se considera capaz de ser aprovado
e de se tornar um professor universitário ou um pesquisador futuramente, ou seja, na sua realidade subjetiva você não é capaz, meu amigo, sinto muito, mas você corre um sério risco de tornar isso real. Além disso, você deve integrar a estratégia básica com a estratégia avançada nas avaliações orais. Ou seja, cruza os dados das objeções, dos interesses e dos desejos dos membros da banca do processo seletivo, principalmente do seu provável futuro orientador, com a estratégia de impor a sua realidade subjetiva. Eu vou explicar melhor isso, né? Imagina uma entrevista de emprego, a gente tem duas posições. Uma posição é superior e a outra posição é inferior. Geralmente, quem faz as perguntas implicitamente está numa posição superior, porque a pessoa que dá as respostas, ela está exibindo as suas qualificações para provar o seu valor. Ou seja, o simples fato de você falar das suas qualificações já pressupõe que você está numa posição inferior, né? Falar das suas próprias qualificações te coloca numa posição inferior. Faz sentido para você? Concorda que quem está respondendo as perguntas, no caso o entrevistado, ele está numa posição inferior. Ou até mesmo num processo de sedução, né? Uma das partes sempre está numa posição inferior, porque essa parte, né, que quer o relacionamento e está tentando convencer a outra parte de aceitar o relacionamento, então aquele que quer convencer, ele fica na tentativa de se qualificar perante o pretendente, né? É tipo aqueles caras de academia que ficam contraindo o bíceps, né? Ele fica assim, contraindo o bíceps próximo de uma garota bonita. Na verdade, eles estão no esforço de demonstrar suas qualificações para outra pessoa. Bom, e numa arguição oral ou numa entrevista para entrar no mestrado ou no doutorado? É você que está lutando para provar suas qualificações. E isso já te coloca numa posição inferior, né? Mas isso necessariamente não é algo ruim, porque mesmo nessa posição você pode subverter o tabuleiro sutilmente em alguns momentos. Por exemplo, numa entrevista em que você deve defender o seu projeto de pesquisa, você pode mencionar como algumas pesquisas dos professores da banca do processo seletivo, sobretudo do seu provável futuro orientador, né? Como que essas pesquisas ajudaram a você desenvolver, sei lá, o seu referencial teórico, a sua problemática de pesquisa ou qualquer outro elemento do seu projeto de pesquisa. Por isso, a importância de estudar o currículo Lattes dos membros do processo seletivo. Mas aí, quando você mencionar as publicações desses pesquisadores, você tem que explicar por que você usou essas referências. E você entende por que eu estou recomendando isso? Se você acha que isso é uma forma de puxar o saco, eu sinto muito em informar que você está totalmente errado, né? Fazer um simples elogio das publicações desses professores seria puxar o saco, mas essa estratégia vai te prejudicar mais do que te ajudar. E isso simplesmente pelo fato deles perceberem que você está puxando o saco. Agora, ao invés de puxar o saco, eu recomendo que você explique por que você usou aquelas referências no seu projeto de pesquisa. Porque quando você faz isso, numa fração de momento, né, você vai lá e inverte a sua posição como sendo alguém que está sendo julgado, né? E a sua posição, ela se inverte e agora é você que está julgando o valor do trabalho daqueles pesquisadores. E aí isso vai te dar duas vantagens, né? A primeira vantagem é a seguinte: o seu valor percebido ele vai aumentar substancialmente, porque quem ocupa a posição de julgar naturalmente sobe na hierarquia, né? E segundo, a banca vai reconhecer valor em você, porque você demonstra que fez uma revisão de literatura e tem um conhecimento amplo daquela área e daquela linha de pesquisa. Bom, é claro que a gente não controla todas as variáveis do processo seletivo. Inclusive, quem quer entrar no mestrado ou no doutorado, ele enfrenta uma realidade muito bruta, né? Uma realidade que te julga sem misericórdia, porque o feedback é bem na cara mesmo, né? É tipo um tapa na cara. Ou você é aprovado, ou você é reprovado. Mas você tem que entender o seguinte: a reprovação é um momento, né? E é aí que você tem que lutar com mais força no próximo ano para impor a sua realidade subjetiva. Ou seja, se na sua realidade subjetiva você é capaz de ser aprovado e no futuro, na sua realidade subjetiva, eu estou falando, né? Você vai ser um professor universitário, você vai ser um pesquisador, se você tiver uma realidade subjetiva assim, a reprovação faz parte da jornada, ela não é o ponto final,
A reprovação não vai te impedir de ingressar no mestrado ou no doutorado. Enfim, né? Vai te impedir naquele ano que você tentou, mas, enfim, enquanto você não desistir, você não é derrotado. Se você continuar lutando, você não é um derrotado, né? E ser derrotado é perder pequenas batalhas, né? Ser reprovado de vez em quando faz parte do processo. Receber um não de vez em quando não vai te impedir de você ter sucesso. Então, por isso, você tem que conferir se na sua realidade subjetiva, se ela está alinhada com os seus objetivos, né? E aí você tem que saber o seguinte, a hora que a gente mais precisa de confiança é aquela hora que a gente tem menos confiança. Então, por isso você nunca se esqueça da sua realidade subjetiva, não deixe outras realidades subscreverem a sua realidade subjetiva. Se você quiser se aprofundar na questão da confiança, digita aí Augusto Canaciro, como superar o fracasso no processo seletivo de mestrado ou de doutorado, porque lá eu abordo esse assunto com mais profundidade. Bom, espero de coração que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Bons estudos e sucesso. Até o próximo episódio.